Esta pesquisa foi produzida pela SEMADEJA, Secretaria de Missões da ADEJA, conforme o artigo 27º do nosso Regimento Interno. Compete à Secretaria de Missões planejar programas de atividades relacionadas com a área de missões e evangelismo da ADEJA, em nível local, nacional e internacional. Prestar assistência aos obreiros e suas respectivas famílias envolvidos na obra missionária, quando enviado pela ADEJA. Participar do planejamento, promover, divulgar e acompanhar a execução das atividades junto aos departamentos de missões, nas congregações e na comunidade. Implementar sistemática de avaliação dos resultados inerentes aos investimentos na obra missionária, concernentes à sua estrutura, organização, funcionamento e crescimento. Acompanhar, controlar e executar seu próprio sistema financeiro, inclusive nas congregações, avaliando os resultados alcançados e elaborando relatório de prestação de contas. Promover seminários, simpósios, encontros, cruzadas evangelísticas e conferências, visando o crescimento da obra missionária. Divulgar os resultados obtidos com os investimentos na obra missionária. Missões. O mundo pede socorro. Jesus veio há 2000 anos atrás, pregando as boas novas de salvação. Escolheu 12 pessoas e ensinou dia a dia sua doutrina. Após ressuscitar, apareceu aos discípulos e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Ide é um chamado que continua ativo, pois uma pesquisa recentemente concluiu aproximadamente 3,1 bilhões de pessoas, nos dias atuais, ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. O levantamento foi feito pela organização cristã Josuá Project, que se dedica a identificar e mapear os grupos étnicos que mais precisam de atenção das agências missionárias. Em termos de percentual, esse número é quase metade da população atual do planeta, 42,3%. E o pior cenário de difusão da mensagem do Evangelho é a Ásia, onde cerca de 60% dos habitantes nunca ouviram falar de Jesus. De acordo com informações da Rede Super, a Josuá Project usa uma escala para definir o nível de penetração do Evangelho nos países, que ajuda a formar um panorama de compreensão a respeito de quais etnias não foram alcançadas. Nesse cenário, quando um grupo tem mais de 10% de cristãos, então ele passa a ser considerado significativamente alcançado. Caso esse número varie entre 2% e 10%, é classificado parcialmente alcançado. E com taxas inferiores a 2%, a escala considera minimamente alcançado. Quando o cenário é olhado do ponto de vista de países, a organização considera pouco alcançados aqueles que têm mais de 50% de cristãos professos, mas não praticantes, que é o caso da região leste do continente europeu. Os países classificados como não alcançados são aqueles que têm menos de 2% de evangélicos, menos de 5% de cristãos professos, como é a atual situação da Índia, que tem a segunda maior população do mundo. O Brasil, que tem 309 grupos étnicos diferentes mapeados pela Josuá Project, existem 29 que ainda não foram alcançados. No entanto, esses grupos são uma minoria, pois apenas 0,1% do Brasil ainda não teve oportunidade de conhecer Cristo, que soma pouco mais de 118 mil pessoas. Os países que mais precisam de missionários são a Saara Ocidental, que tem 99,9% da população muçulmana, e o Marrocos, onde existem apenas 12 mil cristãos professos, que soma 0,2% da população. Um dado alarmante que demonstra que, apesar de falado, o compromisso com missões é pouco praticado. Uma pesquisa mostra que os cristãos gastam mais em chiclete e balas do que em missões. Ficou estarrecido com essa informação? O que fazer para mudar este quadro? Como os cristãos gastam seu dinheiro? As pesquisas mostram que gastam-se mais com chicletes do que com missões. Gastam-se mais com refrigerantes e balas do que com missões.
Gastam-se mais com produtos de beleza do que com missões. Gastam-se mais com comidas supérfluas do que com missões. Gastam-se mais com animais de estimação do que com missões. Gastam-se mais com roupas e etiquetas do que com missões. Será que já paramos para pensar, analisar qual a importância de nossas contribuições para as missões? Será que você, querido irmão, tem consciência do valor que sua ajuda tem para a obra de Deus? Um aparelho eletrodoméstico que um cristão compra à vista costuma ter um custo maior do que a oferta dada para missões durante 5 anos por esse mesmo cristão. Os cristãos estão dando para missões menos do que o valor equivalente a uma Coca-Cola diária. Como podemos dizer que amamos a obra missionária se missões é o nosso menor investimento? Mesmo que o baixo investimento na obra missionária seja uma verdade incontestável, vale dizer que a oferta missionária deve ser dada com amor e não por obrigação. Muitas vezes, queridos, não temos a possibilidade de ir até o campo missionário. Contudo, as nossas ofertas, bem como nossas orações, podem chegar até lá. Todos nós concordamos que Deus tem uma obra a realizar no mundo através da igreja e que Ele estabeleceu um plano para o sustento desse trabalho. Quem aceita a autoridade bíblica participa efetivamente desse plano. E tenhamos em mente que ajudar com as nossas ofertas os obreiros do Senhor é fazer o bem. O fruto da nossa fidelidade será o engrandecimento do reino de Deus e o cumprimento da promessa do Senhor em derramar abundantes bênçãos sobre os que assim cooperam com a causa de Cristo através de suas igrejas ao redor do mundo. Que cada um de nós, da família Adesa, possamos contribuir orando, ofertando e indo aos lugares onde há necessidade. Juntos somos mais fortes e vamos cumprir o ID de Jesus. Que Deus abençoe a todos.